Ok, pessoal, começando o nosso curso referente à Lei 8.112, o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, suas autarquias e fundações. Vamos começar comentário das nossas 60 questões e eu recomendo vocês que tenham em mãos a Constituição Federal, mais especificamente do artigo 39 ao artigo 41, fundamentais para a sua prova, tanto referentes à Lei 8.112, como referentes a direito administrativo e direito constitucional, matéria comum aí a direito administrativo e direito constitucional, Constituição Federal, artigo 39 a 41, e a Lei 8.112 de 90. Recomendo que vocês tenham em mãos também essa lei. E toda vez que eu fizer um comentário, que fizer menção a um artigo da lei, a um trecho da lei, a um assunto referente à lei, você vá lá no corpo da sua lei, que está impressa em sua mão, e faça as observações na própria lei, ok? O objetivo desse curso aqui é que você trabalhe durante o curso. Se você ainda não fez as questões, pare agora, pare este vídeo agora, vá fazer as questões, sinta a dificuldade, corrija as questões com o gabarito que está fornecido, veja o que você errou, veja o que você tem dúvida, vá até a lei, tente esclarecer essas dúvidas sozinhos e depois venham aqui assistir o vídeo. Que o vídeo vai funcionar, se você trabalhar desta forma, como uma revisão. Ok? Uma revisão de luxo, porque você vai ter um professor aqui explicando os detalhes. Essa é a forma mais produtiva de você realizar esse curso de questões para a Lei 8.112. Tá bom, galera? Mas vamos começar logo diretamente o trabalho. Questão número 1 aí na tela. Vamos lá. Questão do CESP, que é a banca organizadora, de 2017. Questão recente. Vamos lá. No que se refere ao regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Opa! A gente já sabe que o regime jurídico dos servidores públicos civis da União é a Lei número 8.112 de 90. Ok? Vamos lá, servidores públicos civis, o próprio texto, o próprio enunciado já deu a dica aí, ó, servidores públicos civis. Isso é a literalidade da lei do artigo 1º. Beleza, vamos lá. Letra A. A Lei 8.112 de 90 reúne as normas aplicáveis aos servidores públicos civis da União. Opa! Cópia. Suas autarquias, perfeito. E das empresas públicas. Opa, pegadinha clássica aí do CESP. Tá? No final do enunciado, coloca uma afirmação errada. Beleza. A Lei 8.112 é o regime jurídico de servidores públicos civis da União. Verdade. Suas autarquias também. Verdade. Mas não das empresas públicas. Inclui-se os servidores das fundações públicas. Os servidores das fundações públicas de direito público da União são regidos pela Lei 8.112 de 90. Ok? Então, ó, empresa pública e sociedade e economia mista, os servidores públicos em sentido lato sensu, mais especificamente os empregados públicos que exercem as suas atribuições em empresas públicas e sociedade de economia mista, não são regidos pela Lei 8.112. Ok? São regidos pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. São os empregados públicos. Beleza, letra A, falsa. A questão está querendo saber qual é a amplitude da aplicabilidade da Lei 8.112. Beleza, vamos lá. Letra B. Todos os servidores estatutários, tanto os servidores estatutários quanto os seletistas, submetem-se ao regime jurídico da Lei 8.112. Falso. Ó, os seletistas, a gente já viu que são os empregados públicos, a gente falou agora, empregados públicos, que estão lá nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista. Não são regidos pela Lei 8.112. Não são regidos pela Lei 8.112. Questão B, falso também. Letra C.
Os cargos públicos dos órgãos do poder, dos poderes legislativo e judiciário, são criados por lei. Verdade, os cargos públicos são criados por lei. Até aqui está verdade. E os dos órgãos do poder executivo, por decreto de iniciativa do presidente. Opa, falso. Então aqui ó, a questão está falsa. Por quê? Tanto os cargos do poder legislativo, quanto os do poder judiciário e os do poder executivo são criados por lei, ó, todos são criados por lei. Ok? Beleza. Mas a gente já viu que a criação dos cargos pode ser por lei, perfeito. E a sua extinção? E a extinção dos cargos? Aí a gente tem que ter um pouco de cuidado. A regra é que a extinção dos cargos também será por meio de lei. Mas a Constituição Federal de 88 prevê a figura do decreto autônomo, lá no artigo 84, inciso 6, a linha B. Prevê que o chefe do Poder Executivo, presidente da República, no caso, pode, por meio de decreto, deliberar sobre a extinção de cargos públicos quando vagos. Então, tenham atenção. Extinção de cargos, em regra, tem que ser por meio de lei. Mas a Constituição Federal de 88 prevê a figura do decreto autônomo, no qual o presidente da República pode regulamentar, pode deliberar sobre matéria diretamente da Constituição. E é claro lá no artigo 84, inciso 6, a linha B, que o presidente pode extinguir cargos públicos quando vagos e somente quando vagos, por meio de decreto autônomo. Então, se o cargo público estiver ocupado, ele pode ser extinto por decreto autônomo? Não. Cargo público, para ser extinto por decreto autônomo, tem que estar vago. Ou seja, não há nenhum servidor ocupando aquele cargo. Beleza? Então, letra C está falso, vamos seguir aqui com as questões. Letra D. O regime estatutário é o regime jurídico próprio das pessoas jurídicas de direito público e dos respectivos órgãos públicos. Beleza, verdade, perfeito. O regime estatutário, ou seja, o regime previsto no estatuto, ou seja, na Lei 8.112, que é um estatuto dos servidores públicos civis, é o regime jurídico próprio das pessoas jurídicas de direito público. E aí a gente já sabe, e os respectivos órgãos públicos. Quem está regido pela Lei 8.112? Os servidores da administração direta da União e alguns servidores da administração indireta. Quais servidores da administração indireta? Os servidores das autarquias e das fundações públicas de direito público. Ok? Então, vem comigo. As empresas públicas e sociedades de economia mista, a despeito de fazerem parte da administração pública, ou seja, mesmo fazendo parte da administração pública indireta, ou seja, faz parte da administração pública, tem personalidade jurídica de direito privado. Então, empresas públicas e sociedades de economia mista têm personalidade jurídica de direito privado. E os seus servidores, os servidores públicos em sentido lato sensu, ou seja, os seus empregados públicos, especificando os empregados públicos que exercem as funções nas empresas públicas e sociedades de economia mista, são regidos pela CLT. Então, a 812, Lei 8.112 de 90, estabelece o regime jurídico das pessoas jurídicas de direito público da União e os órgãos da União, órgãos estes da administração direta. Gabarito letra D, verdadeiro. Ok? Beleza, vamos seguindo. Vejam como uma questãozinha aí, a gente tem muita coisa para discutir. Letra E. Considera-se cargos públicos apenas aqueles para os quais se prevê provimento em cargo efetivo. Falso. Por quê? Porque os cargos públicos são de provimento efetivo
e provimento em efetivo e provimento em comissão. Ora, os cargos em comissão também são regidos pela Lei 8.112, ok? Os cargos em comissão da administração pública federal, administração direta, suas autarquias e fundações públicas de direito público, também são regidos pela Lei 8.112. Então, cargo público pode ter caráter de provimento efetivo ou provimento em comissão, que alguns doutrinadores chamam de provimento temporário, que não tem caráter de permanência. A gente vai ver algumas questõezinhas sobre isso mais para frente. Mas a primeira questão a gente encerra aí, gabarito letra D, trabalhando sobre a abrangência da Lei 8.112.